A vida não vivida dos homens modernos. Carl Jung disse: o maior fardo que uma criança deve suportar é a vida não vivida dos pais. Mas esse fardo não para na infância. Ele se arrasta para a fase adulta, transbordando em relações frágeis, dependência emocional e idealizações perigosas. A maioria dos homens não está apaixonado por uma mulher. Está obcecado por uma salvação. O olhar que lança sobre ela não é de amor, mas de carência, de anseio, por se sentir vivo. E o que ele chama de paixão, muitas vezes é apenas a sua alma gritando por completude. Jung via com clareza esse fenômeno. Você não vê a mulher como ela é, você a vê como sua alma precisa que ela seja. O homem que não viveu a própria vida, que não mergulhou em si, que não se encarou, vai buscar no corpo da mulher a alma que abandonou, vai transformá-la num altar, esperando que ela cure a dor que sua coragem evitou. Mas ela não foi feita para isso, e nem quer esse papel. A mulher sente quando um homem não está inteiro. Ela sente o vazio atrás dos elogios, a desesperança atrás das flores. E o resultado não é amor, é frustração para ambos. A ilusão do destino. Você não se apaixonou por ela, mas pela sua alma perdida. Você já sentiu uma conexão tão intensa que parecia mágica? Já olhou para uma mulher e, em minutos, teve a impressão de que a conhecia há vidas? Que ela era única? Esse é o tipo de experiência que o inconsciente adora camuflar de destino, mas que Jung desmascarou como projeção da ânima. A ânima é o arquétipo do feminino interior à alma do homem. E quando não é integrada, ela é projetada no mundo externo. É por isso que você conhece uma mulher e, de repente, ela se torna o centro do seu universo. Ela não fez nada além de existir, mas você já está imaginando um futuro, filhos, eternidade. Isso não é amor, é possessão arquetípica. A imagem dela acendeu uma parte esquecida da sua alma, e agora você está viciado nesse espelho. E a ânima sussurra: ela vai te curar. Não vai, não é ela quem você procura. É você mesmo. O que você sente por ela não é conexão, é compensação. E por isso dói tanto quando ela some. Não foi só ela que foi embora. Foi o elo que ligava você à parte perdida de si. O poder escondido da ânima. A sedução interior. Jung não via a ânima como uma vilã. Ela não é má. É um chamado. Ela detém as chaves da sua alma. E se você a ignora, ela grita. Se você a reprime, ela se vinga. E o que vemos no mundo real são os efeitos disso. Homens viciados em paixão, paralisados por rejeição, encantados por mulheres que nem os conhecem de verdade. Toda obsessão romântica é, em parte, um ritual inconsciente de reencontro com a alma. Mas quando inconsciente, esse ritual se torna tortura. Você pensa nela o dia todo, perde o apetite, perde o sono, e quando ela responde uma mensagem, seu sistema nervoso inteiro se recalibra. Ela virou sua droga. E você virou devoto da sua fantasia. A ânima não aceita ser ignorada. Ela vai aparecer no seu sonho, no seu desejo, na sua carência. Mas ela não quer uma mulher para substituí-la. Ela quer ser integrada. Quer que você olhe para dentro e a reconheça. Enquanto isso não acontecer, você continuará confundindo possessão emocional com amor verdadeiro e se destruindo por isso. O ciclo de manipulação. Quando a carência vira prisão, a mulher não precisa manipular conscientemente o homem tomado por sua ânima. Ele se manipula sozinho. A sede por validação o torna vulnerável a migalhas de atenção. Ele troca sua liberdade por presença, abandona sua verdade por migalhas de afeto e chama isso de amor. O que ele não percebe é que, a cada concessão emocional, ele se afasta mais de sua essência. Ele pensa que está sendo romântico, mas está se autotraindo. Jung alertava que o masculino não integrado se curva diante do feminino devorador. E esse feminino não é a mulher real. É a imagem da deusa projetada sobre ela. A mulher percebe isso. E sua resposta é natural. Perda de respeito. Ela sente que está sendo colocada num pedestal, não amada por quem é, e ela reage com frieza, desdém, rejeição. E quanto mais ele tenta agradar, mais ela se afasta, porque no fundo ela sente:
Esse homem não é soberano. Ele é um menino buscando colo em nome do amor. Mas mulheres não se entregam a meninos. Elas testam homens, e homens que não passaram pela travessia da alma falham nesse teste. A Anima como iniciadora, o chamado à individuação. O que viu, e o mundo moderno esqueceu, é que a Anima não é um destino, é um portal. A função dela não é te fazer feliz, mas te transforma. É por isso que os relacionamentos mais intensos geralmente terminam em ruína, porque não foram feitos para durar, mas para despertar. A mulher que te feriu profundamente pode ter sido, na verdade, o maior chamado para sua individuação. Ela encarnou sua dor inconsciente, seu abandono reprimido, sua carência ancestral. E ao te confrontar com isso, ela não destruiu você. Revelou o que já estava rachado. A Anima age como iniciadora, como símbolo da alma que chama o homem para dentro de si. E essa jornada é tudo menos romântica. É uma descida ao inconsciente, ao caos, ao silêncio de si mesmo. E só quando você responde a esse chamado, você começa a se tornar inteiro. Você para de procurar mulheres para te completar e começa a viver como um homem que é inteiro por si mesmo. Um homem que não idolatra, revela, não implora, escolhe, não se afoga na paixão, mergulha na alma. A mulher sedutora e o homem faminto. Um encontro tóxico de arquétipos. A maioria dos homens cresceu espiritualmente órfão, criados por pais ausentes e mães emocionalmente sobrecarregadas. Esses meninos foram ensinados a buscar aprovação em vez de verdade. Aprenderam que para serem aceitos, precisavam agradar. Que para receber afeto, precisavam obedecer. E assim, ao invés de se tornarem homens, tornaram-se espelhos, moldando-se ao desejo das mulheres em troca de um vislumbre de pertencimento. E quando esse homem encontra uma mulher sedutora, a tragédia começa. Ele não vê os sinais, não percebe a manipulação, porque está hipnotizado. A sedução dela desperta a ferida dele, a carência de afeto materno, a busca pela validação feminina. Ela não precisa fazer muito. Um olhar, uma ausência estratégica, um elogio sutil, ele já está preso. E quando ela se afasta, ele enlouquece. Não porque perdeu ela, mas porque perdeu o que projetou nela. Ele confundiu intensidade com amor. Confundiu provocação com paixão. Mas ela não é sua salvadora. Ela é o reflexo da ferida que ele se recusa a curar. O masculino queimando por dentro. Quando o amor virou um sacrifício, o homem dominado por sua Anima não percebe que ele mesmo se entrega ao altar da rejeição. Ele oferece sua masculinidade em troca de afeto. Se silencia para não perder a atenção. E esconde sua verdade com medo de ser abandonado. Ele se transforma em uma versão palatável de si mesmo domesticado, passivo, ansioso. Mas a cada concessão, algo dentro dele morre. Porque o masculino não foi feito para ser submisso ao desejo alheio. Ele foi feito para se alinhar ao espírito. Quando a alma do homem é ignorada, o corpo adoece, mente se confunde, e o coração sangra em silêncio. A mulher sente isso. Ela percebe que está diante de alguém que não lidera, mas implora. E mesmo que goste dele, ela não o deseja, pois o feminino para florescer precisa confiar, e não há confiança onde não há presença. Esse homem acha que está demonstrando amor, mas na verdade está traindo sua missão mais profunda. Ser quem ele realmente é, mesmo que isso custe a aprovação de quem ele mais deseja impressionar. A guerra dos arquétipos. Quando duas meias-almas se encontram, quando um homem governado por sua Anima encontra uma mulher desconectada de sua essência, nasce uma dinâmica explosiva. Ele vê nela a salvação. Ela vê nele a segurança, mas nenhum dos dois está inteiro. O masculino está ferido, carente, entregue. O feminino está endurecido, controlador, inflamado. Ele busca acolhimento. Ela exige controle. Ele oferece tudo. Ela testa tudo. E em pouco tempo os papéis se confundem. Ele se torna emocionalmente dependente. E ela, emocionalmente indiferente. Mas não é culpa dela. Ela também está possuída por um ânimas distorcido. E dizia que o ânimas da mulher, quando não integrado, age como um tirano interior crítico, racional,
agressivo. Ela foi ensinada a ser forte, mas não a ser inteira. Foi treinada para dominar, mas não para sentir. E quando se depara com um homem emocionalmente sensível, ela o admira, mas não o respeita. Porque no fundo, ela não confia nele como líder. Ele é doce, mas frágil, profundo, mas perdido. E a relação vira um campo de batalha entre arquétipos desajustados, cada um tentando sugar do outro aquilo que não encontrou em si. A mulher possessiva, o homem perdido, um teatro da infância. Esse jogo de forças inconscientes é uma peça antiga. Ele não está apaixonado por ela. Está tentando corrigir algo que nunca foi resolvido na infância. Talvez uma mãe ausente, uma figura feminina que o fez sentir que precisava fazer mais, ser mais, sofrer mais, para ser digno de amor. E agora, ele repete o padrão. Escolhe mulheres que o tratam com desdém, que se afastam, que punem, que testam. E, ironicamente, quanto mais ele sofre, mais acredita que está amando. Jung chamava isso de repetição compulsiva, menos a tendência da psique de recriar feridas antigas, na esperança de obter um resultado diferente, mas não funciona. Porque o inconsciente não está em busca de felicidade, está em busca de integração, e enquanto ele não enxergar isso, continuará caindo na mesma armadilha, chamando de amor aquilo que é trauma, chamando de química aquilo que é disfunção, chamando de destino aquilo que é um ciclo. Ele não quer essa mulher, ele quer ser aceito pelo feminino, mas busca isso da maneira mais dolorosa possível. Quando um homem inconsciente se entrega a uma mulher inconsciente, a relação vira um terremoto. A intensidade parece insana, o sexo é profundo, a conexão é elétrica, mas é uma bomba relógio, porque não há consciência sustentando aquela paixão. É uma relação regida pelos arquétipos, não pelos indivíduos. Ela o vê como fraco, mas não sabe por quê. Ele a vê como mágica, mas sente que está se destruindo. E quanto mais tentam se ajustar, mais se ferem. O que deveria ser amor vira campo de guerra. O que deveria ser encontro vira fuga. Eles se olham nos olhos e enxergam tudo, menos o outro, porque o que estão vendo, na verdade, são seus próprios fantasmas. E fantasmas não amam, eles assombram. E um ensinava que quando você projeta seu inconsciente em outra pessoa, você a carrega com um fardo impossível, ser tudo o que você não foi corajoso o suficiente para se tornar. E isso não é amor, isso é uma cobrança disfarçada de romantismo, um erro sagrado que só a dor conseguirá corrigir. A mulher que você idolatra, aquela que parece inacessível, misteriosa, magnética, ela não é só uma pessoa, ela é o receptáculo das partes suas que você perdeu. Jung dizia que amamos nos outros o que não reconhecemos em nós. Por isso, ela te atrai tanto. Não é só o sorriso, não é só a beleza, é o que ela representa. Ela é a musa da sua alma esquecida. É o reflexo da sua própria profundidade, da sua intuição, da sua força emocional que você exilou para sobreviver num mundo que exige rigidez e negação. Você se apaixona por ela porque por um momento você sente que pode voltar a ser inteiro, mas não é ela que te cura. É o símbolo que ela carrega. E é por isso que quando ela vai embora, você desmorona. Não perdeu uma mulher, perdeu o contato com sua alma. Ela te fez lembrar do que você era capaz de sentir. Ela te conectou com a tua verdade. Mas, porque você não sabia sustentar essa conexão dentro de si mesmo, você se agarrou a ela e confundiu isso com amor. O ciclo das projeções. Quando você confunde símbolos com seres humanos, o namoro moderno se tornou um teatro de projeções. Homens projetando suas fantasias, mulheres projetando suas feridas. Ninguém vê o outro como realmente é. Veem apenas o que esperam, o que desejam, o que temem. E por isso, tudo desmorona. Jung ensinou que a projeção é sempre inconsciente. Ela não é uma escolha racional. É um fenômeno da alma que acontece quando estamos fragmentados. Você não escolheu idealizar aquela mulher. Sua psique fez isso por você, porque está tentando completar um círculo interno quebrado.
E aí está o problema. Você não se relaciona com ela. Você se relaciona com o que ela representa. Você está namorando um símbolo. Está apaixonado pela ideia dela, pela função psíquica que ela preenche. E no instante em que ela age fora do papel, você a rejeita. Você não sabe amar o real. Só sabe adorar o ideal. E enquanto for assim, nenhuma relação resistirá. Porque símbolos não respondem mensagens. Projeções não fazem café e fantasias não sabem lidar com a dor. Se você quer amar, mate a projeção. Se você quer uma alma, reivindique a sua. A cura não está em encontrar a mulher certa, está em parar de usar mulheres como espelhos da sua alma. A cura é interna, é espiritual, é radical. É você parar de mendigar amor e começar a recuperar sua totalidade. É você enfrentar sua dor original, sua solidão primária, e acolher o menino que aprendeu que precisava ser alguém diferente para ser amado. É você parar de se anestesiar com promessas românticas e começar a descer na escuridão do inconsciente, onde sua alma está acorrentada. O amor verdadeiro só nasce da totalidade. Só floresce quando você não precisa mais que o outro te complete. Quando você se tornou inteiro. Quando você vê o outro não como um remendo, mas como um espelho limpo, sem projeções, sem expectativas messiânicas. Quando isso acontece, o feminino deixa de ser um vício e se torna uma revelação. Você não se apaixona, você reconhece, e isso muda tudo. Porque, enfim, você escolhe amar. Não porque está carente, mas porque está pronto. O padrão que se repete não é azar. É um mapa, uma mensagem, uma iniciação. Você continua atraindo mulheres com a mesma dinâmica emocional. Intensas, frias, manipuladoras, caóticas. Elas o punem quando você impõe limites. Desaparecem quando você mostra força. Choram quando você se afasta. O padrão é claro, mas a consciência ainda não chegou. Jung chamava isso de complexo autônomo. Um ciclo inconsciente que busca repetição até que seja integrado. Você acha que é azar, mas é um chamado. Sua alma está tentando despertar. Você continua voltando ao mesmo tipo de mulher porque ainda não enfrentou a raiz, a ausência de amor próprio, o vazio deixado por uma figura feminina primária que falhou em nutrir. Cada relacionamento desastroso não é um fracasso. É uma iniciação mal completada, um teste espiritual, uma chance de finalmente acordar, porque no fundo, não é ela que está errada, é o seu inconsciente que está no volante. E enquanto você não reassumir o controle, continuará vivendo histórias que terminam do mesmo jeito, mesmo que com nomes diferentes. O caminho para a cura, enfrentar o espelho e aceitar a professora, a mulher que te quebrou, ela era apenas o reflexo. A verdadeira questão não era ela, era você. Era o que ela ativava, era o que ela despertava. Era a parte sua que ainda esperava ser salvo por alguém de fora. Quando você para de perguntar por que isso está acontecendo comigo e começa a perguntar o que isso está tentando me mostrar sobre mim, tudo muda. O feitiço se quebra, a mágica se dissipa e a professora aparece. Porque no final das contas, toda mulher que te destrói é uma mestra disfarçada. Ela está ali para te mostrar o que você precisa recuperar. Ela está ali para rasgar o véu da sua projeção. E quando você aceita a lição, ela perde o poder. Ela deixa de ser uma deusa devoradora e se torna apenas uma mulher. Linda, falha, humana. E, pela primeira vez, você se vê inteiro. Não porque alguém te completou, mas porque você se lembrou de quem você era antes de se perder tentando ser amado. Ela nunca foi o problema. Sua projeção foi. Se você está pronto para parar de chamar trauma de amor, para enxergar além da ilusão curta, compartilhe e inscreva-se. Este canal é para quem tem coragem de mergulhar no próprio abismo e voltar com a alma nas mãos.